E vamos lá, mais leituras para entendermos sobre a vida, mas também para as pessoas que estão atrás do concurso nacional unificado, que é importante para a prova de redação, para toda a prova, porque, como já disse algumas vezes, vou repetir sempre aqui para entrar na sua cabeça, a banca vai exigir temas sensíveis brasileiros ou do mundo, e aqui um deles, pessoas em situação de rua. Aqui está sem teto, mas o certo... nós sabemos que é pessoas em situação de rua. Nos Estados Unidos pode ser que é sem teto ainda. Sem teto tem direito de dormir em espaços públicos, o caso no Supremo dos americanos, dos Estados Unidos. Isso é tema recorrente demais aqui no Brasil. Para quem não conhece o Padre Júlio Lancelot, eu não quero saber aqui, nem você precisa dizer na sua prova, nós estamos falando aqui de partes técnicas. Você pode ter a sua opinião, sim, claro, sobre o Padre Júlio, sobre as pessoas com situação de rua, como funciona, mas não seja extremista na hora de dizer lá, eu sou muito a favor, eu sou contrário. Isso daí não existe. Correto é você explanar o problema e dar o pitaco bem simples, quase ingênuo, sobre alguma solução, porque você está sendo avaliado por pessoas que não se sabe qual é a orientação daquela pessoa. Então, se você errar no extremismo, às vezes pode existir uma pessoa dentro da banca que vai corrigir, que é extrema, que tem o extremismo ali dentro. Claro, existe juiz, existe advogado, todo mundo, existe todos os lugares, existem pessoas que não são moderadas. E pra mim tá tudo bem, mas o que preciso te dizer aqui é uma dica, essa dica importante, não só para as pessoas que fazem um concurso, querem fazer o concurso, mas para a vida toda. Não seja o extremo. Você pode sim pensar em atos extremos, mas na hora de lidar com pessoas, pense que você está lidando com pessoas e que elas têm opinião própria, e isso pode ser que atinja a opinião daquela pessoa e você vai perder o contato ou vai perder ali o fio da situação. Não perca a sua prova, não perca amizades em razão de opinião. Se a pessoa tem uma opinião diferente e ela é um pouco extremista quanto àquilo, evite falar sobre aquilo com ela. Então, numa prova, da mesma forma que você não conhece quem é o seu avaliador, não seja extremista na hora de escrever, de maneira nenhuma. Apenas mostre que você domine o tema, domine o enredo e mostrando o lado bom, o lado ruim, da forma mais sutil possível, mais delicada possível, que é um tema delicado, Pessoas em situação de rua, ninguém quer ver pessoas em situação de rua, passando fome na rua, não tendo onde dormir, morrendo de frio algumas vezes. Olha só o tema. Vamos lá então para conversar sobre isso, como está a situação nos Estados Unidos, sem muitas delongas, né? Já são quase 3 minutos e os podcasts aqui é até no máximo 15 minutos para não ser cansativo, porque todos os dias lançamos temas diferentes para vocês voltarem aqui, curtirem e sempre saberem os temas que a gente está conversando. Para entender, porque um desses eu vou acertar, eu tenho certeza, são quase 300 já. Lógico que eu tenho focado mais agora no concurso nacional unificado e eu tenho certeza que um dos meus podcasts eu vou acertar o tema. Agora qual eu não sei, mas uma outra coisa que eu te digo é que é uma junção, um no outro, eles vão se unindo, são temas sensíveis ao público. Não pode ser democracia, pode ser pessoas em situação de rua, pode ser os indígenas, enfim. Tudo isso a gente vai conversar aqui e não só para as pessoas que estão no concurso, mas eu digo também, quem é curioso, quem quer saber do Brasil, quem gosta de saber dos problemas sociais de forma isenta, de forma instrutiva, jornalística, é aqui que você vai fazer esse desabafo aqui, porque algumas pessoas estão me criticando de uma forma muito equivocada, eu sobrando na hora de falar que eu não dou minha opinião de forma contundente. Isso não existe. Não é aqui o espaço para isso. Aqui nós estamos estudando, nós estamos aprendendo. Então cada pessoa tem que ter a sua própria opinião. Eu só estou dando as formas de você ter a sua opinião. E não me interessa a sua opinião. Eu acho legal você ter a sua opinião, mas não é o caso aqui para mim saber a sua ou você saber a minha. Vamos só dar os aditivos para você escrever na sua prova, para você debater em família, com todos esses temas que a gente fala, são temas recorrentes de debates políticos, debates sociais em todo lugar. Espero que você esteja entrando na Amazon, comprando nossos livros, entrando no Domingo lá no YouTube, no somando
aqui no Spotify, ou o Ronan Botelho, W Botelho no TikTok, no Kawaii, em todo quanto é lugar a gente tá fazendo o nosso trabalho. Dê uma ajuda pra gente. Vamos lá. Qual que é o tema hoje? Sem teto tem direito de dormir em espaços públicos? O caso no Supremo dos Estados Unidos. Vamos ver, qual que é a sua opinião sobre isso? Deixa a sua opinião, sem nenhum problema. Se quiser deixar, a gente debate também. Só aceite. Se às vezes algumas pessoas não compreenderem igual, vai ter um pouco de debate, né? Faz parte. Alessandra Correia, da Washington, para a BBC News Brasil. Uma cidade de pouco menos de 40 mil habitantes está no centro de uma disputa judicial que poderá definir como governos estaduais e municipais dos Estados Unidos tratam pessoas em situação de rua. Isso aqui que chegou na Suprema Corte lá dos Estados Unidos é prato cheio para chegar na Suprema Corte brasileira, porque aqui no Brasil eles debatem tudo. E para chegar a esse ponto, basta alguma entidade provocar. E aí, pronto. E quando sai uma notícia dessa nos Estados Unidos, é porque alguém já deve estar fazendo alguma coisa no sentido aqui no Brasil. Então vamos lá, continuando a leitura. A Suprema Corte americana, a mais alta instância da justiça do país, anunciou que irá rever a decisão de um tribunal de apelações que determinou que a cidade de Grants Pass, no estado de Oregon, estaria violando a Constituição ao aplicar leis que proíbem acampamentos de sem teto e impedem pessoas de dormir em espaços públicos. Acampamentos de sem teto. Aí olha como o estado lá tá pior que aqui praticamente. Segundo o Tribunal de Apelações para o 9º Circuito, ao multar quem não tem outro lugar para dormir devido à falta de abrigos e impedir que se instalem calçadas, pontes, praças e outros locais públicos, a cidade estaria cometendo uma punição cruel em comum, o que é proibido pela 8ª emenda da Constituição americana. Realmente, olha como é difícil essa situação, né? As pessoas não estão dormindo na rua porque querem, algumas não. Claro que tem pessoas que têm problemas psicológicos e gostam até, mas não dá pra colocar todo mundo na mesma situação. A decisão se aplica não somente a Grants Pass, mas aos 9 estados que fazem parte da jurisdição do tribunal: Alasca, Arizona, Califórnia, Havaí, Idaho, Montana, Nevada, Oregon e Washington, muitos dos quais enfrentam uma explosão no número de pessoas em situação de rua. A administração do Grants Pass pediu que a Suprema Corte revisasse a decisão e foi apoiada por políticos dos estados afetados, tanto republicanos quanto democratas, que querem maior autonomia para lidar com a crise e remover pessoas das ruas sem riscos de violar a lei. Claro, ponderação, cara. Um pronunciamento final da Suprema Corte é esperado apenas a partir de junho desse ano, 2024, mas o caso já é considerado um dos mais importantes desse ano no tribunal. Se a decisão do Tribunal de Apelações for derrubada, o impacto imediato será na costa oeste. Porém, se for mantida, cidades em todo o país poderão ser processadas ao aplicar punições contra pessoas em situação de rua diante a ausência de leitos de abrigo suficientes. Abre aspas. Este é, sem dúvida, o caso mais importante relacionado a pessoas em situação de rua a chegar à Suprema Corte desde os que os juízes derrubaram leis anti-vadiagem nas décadas de 1970 e 1980, diz a BBC News Brasil Jeffrey Selman, professor de Direito da Universidade da Califórnia em Berkeley. Abre aspas. Na verdade, muitos dos tipos de lei agora contestados no âmbito deste caso são versões modernas das leis anti-vadiagem, aprovadas nas últimas décadas pelas cidades especificamente para punir pessoas sem teto. No Brasil existia essa situação de... não era uma lei, não era nem crime, era uma contravenção, na verdade. A pessoa, o vadio, existia isso daí, mas já caiu também. Está lá nas contravenções. Não chega a ser um crime, mas é uma contravenção, que é como se fosse um ato antijurídico um pouco menor, para quem não entende o direito. Vamos lá. Que pode sim, olha o tema de redação grande, falar sobre o Código Penal. E aí você entra na situação da lei de vadiagem e dizendo sobre as contravenções penais ali, que tá jogo do bicho, algumas coisas desse gênero que ainda existem ali. Mas a antivadiagem não, o vadio, a pessoa que não faz nada o dia inteiro. Olha o tamanho do tema social para debater. Vamos lá, continuando a leitura, que é o que interessa. De um lado do debate estão os direitos das pessoas em situação de rua de se abrigarem em locais públicos quando não tem outra opção.
importante. De outro, está que tipo de poder as autoridades locais devem ter para estabelecer regras sobre o que é permitido em suas ruas e restringir acampamentos sem teto. São questões consideradas urgentes em meio a uma crise de falta de moradia. Segundo o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos, 653 mil pessoas estavam em situação de rua no país em 2023, um aumento de 12% em relação ao ano anterior. Abre aspas. A questão é se o governo pode punir pessoas que estão involuntariamente em situação de rua por sua mera presença em público, quando elas não têm para onde ir. Explica Selbin, autor de vários estudos sobre respostas de governos ao sem-teto. O que dizem os dois lados da questão? A defesa de Graham Pass diz que, abre aspas, não há nada de cruel ou incomum em multas por violações à proibição de acampar em espaços públicos. Também afirma que a decisão do Tribunal de Apelações contribui para o crescente problema de acampamentos na costa oeste ao criar obstáculos judiciais que impedem respostas a uma tragédia humanitária. Abre aspas. As decisões estão, na verdade, prejudicando as mesmas pessoas que pretendem proteger, afirmam os advogados. Na petição à Suprema Corte, a advogada Tiane Evangelis e outros membros da sua equipe dizem que, abre aspas, as consequências são terríveis para aqueles que vivem dentro e perto dos acampamentos. Entre essas consequências, ela cita, abre aspas, crimes incluindo um aumento chocante de homicídios e agressões sexuais contra sem-teto, incêndios, ressurgimento de doenças medievais como tifo nos acampamentos, danos ambientais com enormes quantidades de detritos, agulhas e excrementos e níveis recordes de overdoses fatais de mortes nas ruas. Olha. Mas os advogados do sem-teto dizem que a decisão do Tribunal de Apelações não impede as cidades de responder à crise e são consistentes com décadas de precedentes da Suprema Corte. Eles defendem ainda que não há necessidade de revisar o caso. Abre aspas. Durante anos, os líderes políticos optaram por tolerar os acampamentos em vez de responder de forma significativa à grave escassez de habitação na costa oeste, fecha. Diz a petição assinada pelo advogado Edward Johnson e outros membros de sua equipe. Eles alegam que as cidades da costa oeste, abre aspas, ignoraram investimentos em capacidade de abrigo, habitação, serviços de saúde mental e tratamento de dependência, abre fecha. Até que o problema da população sem teto chegou a um ponto que não era mais controlável ou tolerável para os eleitores. À medida que a crise se agravou, enfrentaram intensa reação pública por suas políticas fracassadas, e é mais fácil culpar os tribunais do que assumir a responsabilidade de encontrar uma solução, afirmam. Olha que forte! E olha como isso vem de encontro muito com o Brasil, com o mundo todo. É por isso que eu acho que isso é grande chance de cair aqui, mas também é um tema de crucial importância ficarmos antenados para entendermos o que vem pela frente, porque isso vai vir para o Brasil, já está aqui no Brasil, né? A realidade já faz presença, já temos isso no Brasil, já temos acampamentos para lá, para cá, aumento de pessoas sem teto, sem rua, que aqui o nome correto é pessoas em situação de rua, e é importante esse tema ser debatido. Olha aqui como ele está dizendo aqui, não foi debatido no momento correto, quando saiu fora da situação, que olha lá, claro, por que eu não falei? É a questão da Cracolândia. Inclusive eu já fiz até um vídeo sobre isso, qual é a origem da Cracolândia, como que nasceu a Cracolândia. Isso tem aqui, eu não vou colocar nos caras que eu não sei fazer isso, mas se você procurar nos nossos canais, tem lá a origem da Cracolândia, em São Paulo e outros locais no Brasil, e tem lá certinho, é isso aí. Ainda bem que eu fiz esse link que é correto. Boa! Continuando aqui, que o artigo é extenso, e quanto mais eu vou reagindo, maior fica. Só na Califórnia, um dos estados mais afetados, estima-se que mais de 170 mil pessoas estejam em situação de rua. Olha quanta gente. Há vários motivos por trás da crise. Desde escassez de habitação, a preços acessíveis e desigualdade de renda, até dificuldades de acesso ao tratamento de saúde mental e dependência de drogas. A pandemia também agravou a situação. Muitas pessoas dormem na rua, ao relento, outras dentro de carros ou em barracas improvisadas em locais públicos. Em alguns casos, essas pessoas se recusam a ir a abrigos, mas em várias cidades, a oferta de camas é menor do que a demanda. Os detalhes do caso levado à Suprema Corte americana, sempre lembrando. O caso diante da Suprema Corte é denominado Graham Pass versus Johnson.
e teve origem em 2013, quando a cidade começou a aplicar leis que proibiam acampar em locais públicos. A proibição valia até pessoas sem barracas, mesmo que usassem apenas um cobertor para se proteger do frio ou dormir na calçada, e também para quem passasse a noite no carro em um estacionamento. Quem descumprisse as leis não era preso ou processado criminalmente, mas estava sujeito a multa, com 2 infrações. Poderia ser banido dos espaços públicos por um período de 30 dias. Grant Pass não tinha abrigos para sem-teto, apenas 2 pequenos programas habitacionais administrados pela iniciativa privada, um deles exclusivo para menores de 18 anos. Esses locais eram insuficientes para manter uma população de rua estimada em cerca de 600 pessoas. Foi nesse contexto, em 2018, 3 pessoas em situação de rua moveram uma ação coletiva em nome de todos os sem-teto da cidade, alegando que as leis representavam, abre aspas, punição cruel e incomum e, portanto, eram inconstitucionais. Boa, é legal também, é isso mesmo. Uma das autoras que morreu antes do desfecho do caso era uma mulher que dizia ter ficado involuntariamente sem teto após perder o emprego e a casa. Ela afirmava ter acumulado ao longo dos anos uma dívida de quase $5.000, cerca de R$24.900 em multas. Os autores da ação alegavam que Grant Pass estava tentando forçar pessoas em situação de rua a se mudarem para outra cidade. Diziam também que a aplicação das leis, combinada com a falta de abrigos, criminalizava a existência de indivíduos que não tinham para onde ir. Um tribunal aceitou esses argumentos e proibiu Grant Pass de aplicar as proibições durante a noite. Durante o dia, passou a ser exigido um aviso prévio de 24 horas antes de qualquer punição. O caso então chegou ao Tribunal de Apelações para o 9º Circuito, que cobre a costa oeste dos Estados Unidos. Em 2022, por 2 votos contra 1, os juízes concordaram que as proibições violavam a Constituição, já que não havia abrigos com capacidade para atender a população de rua. Claro, é óbvio. O painel decidiu que Grant Pass não poderia multar indivíduos, abre aspas, pelo simples fato de dormir na rua com proteção rudimentar contra os elementos ou por dormir em seus carros à noite quando não há outro lugar para dormir no passaria. A pessoa não está fazendo porque quer, né? Essa é realmente... Eles fazem isso para a pessoa ir para outra cidade, não para resolver o problema, mas para jogar o problema para outro. Aí eu acho errado. A decisão valia para todos os estados sob a jurisdição do tribunal. 4 anos antes, o mesmo Tribunal de Apelações já havia tomado uma decisão semelhante no caso Martin vs. Boyce, relativo à capital de Idaho. Naquela ocasião, os juízes decidiram que pessoas em situação de rua não podem ser criminalizadas por dormir em locais públicos se não tiverem outra opção de abrigo, porque isso seria punição cruel, incomum e inconstitucional. A nova decisão ampliou esse argumento, englobando não somente punição criminal, mas também sanções cíveis. Quando Grant Pass pediu que o caso fosse reconsiderado, a solicitação foi negada por 14 votos a 13 e a cidade recorreu então à Suprema Corte. Aliança inusitada. Entre os mais de 50 líderes e organizações que apoiaram a petição de Grant Pass à Suprema Corte estão o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, as prefeitas democratas de Los Angeles, São Francisco e Phoenix e mais de 20 procuradores gerais estaduais republicanos. Na atual composição, a Suprema Corte tem maioria de 6 juízes na chamada ala conservadora, indicado por presidentes republicanos, e 3 na ala liberal, indicados por presidentes democratas. Com isso, analistas na imprensa americana consideram irônico que governantes democratas que várias vezes discordaram publicamente de decisões da maioria conservadora da Suprema Corte sobre tantas questões como o aborto, façam apelos até mesmo a esses juízes, abre aspas. Eles se encontram na posição inusitada de esperar que o Tribunal Superior Conservador anule a decisão do Tribunal de Apelação do 9º Circuito, geralmente mais liberal, e lhes permite agir de forma mais agressiva contra acampamentos de sem-teto, diz um artigo publicado no site político. Ao pedir mais poder para penalizar pessoas em situação de rua, esses políticos democratas também se encontram na incômoda situação de brigar na justiça com grupos progressistas, que costumam ser aliados em outros temas, mas que, neste caso, estão do lado oposto, defendendo a posição do sem-teto. O governador da Califórnia diz que acampamentos sem teto criam, abre aspas, condições perigosas e insalubres para quem vive neles e para a comunidade ao redor, fecha. E as decisões do Tribunal de Apelações deixaram os governos de mãos amarradas para combater a crise, apesar de bilhões em investimentos. Governadores eleitos da Califórnia que procuram de boa fé melhorar abre aspas,
É a fala dele. Governadores eleitos da Califórnia que procuram, de boa fé, melhorar o que muitas vezes parece ser uma crise intratável, encontram-se sem opções, forçados a abandonar os esforços para tornar os espaços ocupados por pessoas sem teto mais seguros para aqueles que estão dentro ou vivem perto deles. Afirmou Nilsson, em depoimento por escrito apoiando a petição de Graham Pass. A Suprema Corte pode agora corrigir o rumo e acabar com dispendiciosos atrasos recorrentes de ações judiciais que têm prejudicado os nossos esforços para limpar acampamentos e prestar serviços aos necessitados. Selbin, da Universidade da Califórnia, questiona o argumento de que a decisão do Tribunal de Apelações deixou os governos de mãos atadas. Apesar das alegações dos políticos em contrário, o vasto conjunto de leis de saúde e seguranças públicas permanece intocável pelas decisões dos tribunais inferiores. Afirma. As autoridades locais ainda podem prender e processar pessoas por qualquer outra violação da lei, inclusive por crimes contra pessoas e propriedades, ou os que alegam que esses casos significam que não podem processar atos de violência, consumo de drogas ilegais ou roubo simplesmente não estão dizendo a verdade. O professor de direito ressalta também que a decisão não impede autoridades de evacuar acampamentos desde que cumpram outras leis básicas, como respeitar os direitos dos indivíduos, de não ter seus pertences destruídos, o que comumente ocorre. Para a Selmy, um aspecto muitas vezes esquecido é que os casos levaram governos estaduais e locais a dedicar mais recursos para resolver o problema do sem-teto, incluindo iniciativas para levar indivíduos para abrigos ou moradias e aumentar o número de leitos. Por mais que as autoridades se queixem de que estão de mãos atadas, foram forçadas a abrir um pouco o bolso para fazer mudanças significativas. Observa. Por fim, abre aspas. Há um longo caminho a percorrer, mas isso é algo bom que será prejudicado se a Suprema Corte anular a decisão de Graham Pass. E hoje, voltando ao 9º circuito, né? Ou aqui no Brasil chama-se região, tribunal de tal região, disse que não pode a cidade simplesmente multar essas pessoas que já estão sem nenhum tipo de dinheiro. Aí vem a multa pecuniária, multa em dinheiro, e proibindo de estar na rua, sob pena de aí sim ser preso naquele local. Ou seja, empurrando mesmo as pessoas para outro lugar, outra cidade, sem ter uma solução. Isso é claro que esse tipo de situação não se dá. Se bem que o Brasil não é muito diferente. Quantas vezes nós ouvimos aquelas... eles fazem o piso de pedra, né? Eles dificultam os locais onde as pessoas acabam ficando... Pessoas em situação de rua dormem. Eles acabam dificultando o local, colocando pedras, colocando obstáculos ali para as pessoas não dormirem. Isso já foi uma decisão do tribunal. Isso já foi... Inclusive o STF defendeu essa decisão dizendo que não pode. Que é inviolável esse tipo de situação, não dá. Mas, ao mesmo tempo, locais como a Cracolândia, esses acampamentos, pessoas que ficam sempre lá, estão realmente em grande aumento. Estão sendo feitos saques, né, crimes dentro da... Lógico, fora as drogas também há muitos crimes dentro ali desses locais, desenfreado, totalmente sem controle nenhum, o que é muito importante a gente debater diversas vezes, diversas formas, com a sociedade de peito aberto, de cabeça aberta, porque só piora, hein? Se a gente não debater isso de frente, vai só piorar. E mesmo que eu sou em Londrina, mas longe, por exemplo, deixa. Não, as coisas não são assim, porque o que acontece lá vai acontecer aqui em pouco tempo. Porque isso infelizmente é uma situação que está ocorrendo em todo o mundo, começando nas maiores cidades, como nós estamos falando aqui agora, lá das maiores cidades, em Washington, essas cidades gigantescas americanas, que já tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, e vai se espalhando aos poucos para todo o mundo. Uma grande epidemia. Então a gente tem que debater de frente. E isso é tema. Isso que é tema de mão cheia. Pessoas em situação de rua, Cracolândia, tudo é uma mão cheia para uma redação. E é a redação que vai fazer você passar. É você ir bem na redação do Concurso Nacional Unificado que vai fazer você passar, porque faz o mínimo das questões, se não me engano 30%, faz ali tranquilo, garante que vai ter o mínimo,
E aí você estoura na redação e você salta lá na frente da galera. É isso aí que eu quero ajudar você. Forte abraço.